Olá, meu irmão em Cristo, meu amigo, a graça e a paz do Senhor. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, transmitido pela TV ADNP. Quero abrir essa aula lendo o textual da lição de número 9, que vai ser estudada no dia 2 de junho, né? Então, na próxima semana, hein? O textuário diz: E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. Então, como já dissemos, a lição do dia 2 de junho da próxima semana traz-nos um assunto polêmico e que divide opiniões. Infelizmente, até entre os cristãos que professam a sua fé em Jesus. A aula tem como tema a família e a sexualidade. Esta aula é dividida em 3 tópicos, ou 3 capítulos. E dentre esses capítulos, nós encontramos os seguintes assuntos que serão abordados ao longo desta aula. Então, nós encontramos o sexo antes do casamento, o segundo, falando sobre a virgindade, e o terceiro tema, ou terceiro assunto, dentro do terceiro tema, vai falar da homossexualidade. Então, nosso objetivo não é constrangê-lo, né? Então, fica bem claro que o nosso objetivo não é constrangê-lo a respeito, por causa da sua opção de escolha. E sim, o objetivo é mostrar o que aprendemos, o que pensamos e o que vivemos, né? Então, estamos compartilhando algo de Deus, para você. Algo de Deus que nos preenche como pessoas comuns. Então, antes de abordarmos propriamente os assuntos aqui dentro da lição, trouxemos aqui uma nota explicativa, que eu quero então trazer para todos aqueles que estão ligados aqui no programa Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. Bom, vez por outra ouvimos sempre os seguintes termos, Estado laico, laicista, laicismo, e muitas vezes não sabemos o que isso significa, não entendemos o seu significado. E queremos então trazer um pouquinho desses termos, para que você possa compreender o que queremos dizer nessa introdução desta aula. Podemos dizer já de início que o Brasil é um Estado laico, o Brasil é laico, porém ele não é laicista. Agora vamos para os termos. Estado laico é aquele que não possui religião oficial. Já que ele não possui religião oficial, ele também não pode subsidiar com erários as instituições religiosas. Já o Estado não laico é aquele Estado ou país que tem uma religião oficial. E isso se deu justamente no nosso país, na chamada Estado Imperial, e que nessa ocasião era regido pela Constituição de 1824. Bom, então, quando se fala de laicista, é aquele Estado já que impõe o credo religioso, Então, já que nós falamos que o Brasil ele não é laicista, então o laicismo, por sua vez, ou não laicista, por sua vez,
é aquele o Estado, ele reconhece e respeita o credo religioso de cada membro da sociedade, né? Então, por isso que nós falamos que o Brasil é laico, porém não é laicista. Bom, o que eu quero dizer, né, com essa nota explicativa, né? Então, se vivemos em um país onde a manifestação do pensamento é livre, né, e há liberdade, né, de consciência, de crença, onde cada pessoa, né, ou grupo de pessoas dentro dessa sociedade pode levantar a bandeira, né, a sua bandeira, e defendê-la, né? Então, eu, né, que sou, né, cristão, defendo o Evangelho, aí levanto a sua bandeira, ainda, né, que sou tido, né, como ultrapassado, né, que sou tido como retrógrado, né, sou tido como obsoleto e ainda sou até ridicularizado por seguir a doutrina de Cristo. Então a igreja, ela tem doutrina, a igreja tem fundamentos, dos quais não posso omitir e também não posso negá-los, né? Então, mesmo, né, que não aceitem, né, o que está inserido, né, escrito dentro deste livro, mas que ao menos que o respeitem, né? Que o respeitem. Bom, já que abrimos com essa nota explicativa, nessa pequena introdução, vamos aqui então entrar dentro dos tópicos da lição. No primeiro tópico, nós encontramos, né, falando sobre o sexo antes do casamento. E segundo as estatísticas, as pesquisas têm apontado, percebe-se que os jovens, né, eles tenham descoberto, né, o sexo cada vez mais cedo. Ressaltando, é claro, que nem todos, né, há também exceções, né, e que as opiniões, elas divergem em relação, né, ao assunto. Tem pessoas que apoiam, tem outras que ficam neutras e tem outras que condenam, né? Então nós encontramos aí que é bem divergente, né, as opiniões em torno dessa questão. Contudo, né, nós temos a nossa opinião formada e eu quero então compartilhar, né, com todos vocês, né, os motivos pelos quais eu acredito que ambos, né, tanto o moço, né, quanto a moça, né, ou seja, a moça, o rapaz, eles devem se guardar, né, para o dia, né, do casamento, né? Então nós observamos que os danos, né, tanto na vida de um quanto na vida do outro, eles também são notórios. Dentre eles podemos até enumerar alguns. Tem a perda, né, do respeito próprio, nós encontramos sentimento de ansiedade, de culpa, vergonha, por ter sido usado, isso em relação já à moça. Em muitos casos, gera escândalo social, principalmente quando há uma gravidez, então, né? E sem falar daquele comprometimento da reputação. Então, nós observamos, né, que em relação ao rapaz, ele já tem uma visão, pode ter uma visão desvirtuada, onde sofre a tentação de verem todas as pessoas do sexo oposto como meros objetos sexuais, né? Pode acontecer esta questão. E sem falar também do risco de contração, né, de doenças sexualmente transmissíveis, né? Então todos esses traumas, eles podem ser evitados, né? Eles podem ser evitados. A Bíblia, no entanto, ela não admite, né, o sexo antes do casamento ou fora do casamento, né,
Para isso, a Bíblia, ela denomina, né, essa prática sendo ela chama de fornicação, ela chama de adultério e ela também chama de prostituição. Então compreendemos que Deus, ele criou, né, o sexo para que fosse então desfrutado, né, após a união, né, conjugal do casal. Então o primeiro tópico da lição ela vai discutir, né, sobre esse assunto, onde no dia 2 de junho, né, estaremos reunidos, né, dentro das nossas escolas dominicais, abordando sobre esse assunto, né. O segundo tópico da lição, ela já traz, né, o tema, está inserido dentro dele, né, o tema, né, sobre a virgindade. O tópico 2 ele fala sobre o valor da pureza sexual antes do casamento. Então ele vai falar um pouquinho, né, sobre virgindade. Virgem é um termo, né, usado para caracterizar alguém que ainda não teve relações sexuais. Então geralmente esse termo é muito usado, né, geralmente para as mulheres que nunca tiveram, né, relações sexuais, ou seja, aquelas que possuem então o ímen intacto. Nós observamos, né, quando se trata então deste assunto, virgindade, adolescentes eles têm aderido, né, a esta prática, né, bem cedo, justamente pelo fato da pressão social, né? Então, pois aqueles que não aderem, né, a essa prática, é tido então essas pessoas como caretas, são cafonas, né, são ultrapassadas, né? De vez em quando nós vemos até alguns filmes que são colocados aí, onde pessoas são até ridicularizadas porque se mantêm puras, né? Então os meninos, para provar então a sua masculinidade, acabam até mentindo, né, para serem vistos pelos seus coleguinhas como o cara. Eu sou o cara, né? Então vale ressaltar, e queremos deixar claro isso aqui, que é imprescindível saber que Deus não tem obrigação de se adequar ao ser humano, né? Agora, o homem, ele tem que se adequar aos padrões bíblicos, se ele deseja, então, ter uma vida de comunhão com Jesus e também de buscar uma santidade com Ele, né? Então, parece que nós estamos invertendo esses valores, né? Invertendo essas posições. Queremos que o Senhor, querendo que Deus se adeque, então, ao nosso modo de viver, né? E nós não aprendemos dessa forma. Bom, o terceiro tópico da lição, ela já vai tratar, né, sobre o sexo, então, que a Bíblia condena, né, o sexo que a Bíblia condena. E então a lição ela traz então um tema falando sobre a homossexualidade. Então, de acordo com as ciências médicas, as ciências biológicas, a homossexualidade é considerada uma variedade do comportamento humano, uma possibilidade, né, da expressão do desejo erótico e afetivo que se pode traduzir nas vivências heterossexual, homossexual ou bissexual. Então, desde 1973, a Associação Americana de Psiquiatria deixou de classificar a homossexualidade como doença. E nessa mesma ocasião, então, ela retira, né, esta questão do CID, que é o Código Internacional de Doenças. E nós
estamos vivenciando até algo novo, né, para nós, né? Que conforme a mais recente decisão do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ aprovou recentemente, onde diz lá que todo cartório ele é obrigado a realizar o casamento homossexual. E caso isso seja descumprido, as partes poderá recorrer então ao Tribunal de Justiça do Estado. Então, quando tocamos nesse assunto, né, quando falamos de homossexualidade, somos incompreendidos. E ouvimos os mais diversos termos em relação à Bíblia. Então, dizem que a Bíblia é um livro muito antigo, repleto de linguagens simbólicas, parábolas, figurações, e que interpretar a Bíblia ao pé da letra ali, a pessoa é ignorante, é fanatismo e denomina até chamando de que é pecado. Mas em torno do assunto tem muitas pessoas que procuram fazer a sua própria exegese, né? Colocando o seu próprio pensamento em relação ao assunto. Então, o que vamos dizer, né, acerca do assunto em pauta? Todas essas práticas, né, que a lição nos traz, nesta aula, a Bíblia se opõe, né? A Bíblia não coaduna com essas práticas, né? O sexo antes do casamento, a perca, né, da virgindade e a homossexualidade, né? A Bíblia se opõe. Então a Bíblia ela é a única regra e fé e prática para o cristianismo, né? Então, ainda que muitos não deem, né, o devido valor, portanto, como cristão, defendemos as suas doutrinas. Nós não podemos deixar, né, que outros falem e nós ficamos silêncios, calados, né? Nós temos que defender aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nós cremos, não é verdade? Então, quero terminar por aqui, hoje, trazendo só, foi bem rápida a passagem desses tópicos, porque o nosso tempo é bem curtinho, viu, pessoal? Então, continue, né, acompanhando a nossa programação. Um grande abraço, né, e até o próximo programa, né? Continue ligado aí na nossa TV ADNP. Que Deus em Cristo vos abençoe.